Olá, meus amores! Hoje eu vim aqui no escuro da noite contar uma história, um conto de assombração para vocês. E aí, vocês são corajosos? Eu sei que sim! Então, escute bem a história que eu vou contar agora para vocês. O nome da história é Ônibus Fantasma. Certa vez, um homem que estava numa festa perdeu o transporte para voltar para casa e resolveu sair andando por uma estrada que não sabia onde daria. Também não tinha companhia, pois a festa tinha acabado e os dançantes haviam ido embora. Estava perdido. Achava que sua casa devia ficar muito longe. Já fazia horas que estava andando pela estrada escura. Sentia um frio no corpo ao passar por árvores e tocos que pareciam gente olhando. Ouvia todo tipo de sons de bichos e pássaros. O céu não estava claro, fechado de nuvens e sem estrelas. Andava, queria voltar para a vila onde ocorreu a festa, mas não sabia o caminho certo. Por isso, continuou até parar perto de um lugar que parecia um ponto de ônibus ou descanso de animais. Era muito escuro, não dava para ver direito. De repente, viu um carro vindo na estrada. Deu a mão e gritou, mas o veículo passou e não parou. Pensando bem, ele não se lembrava de ter visto o motorista. Era um carro antigo, todo iluminado por dentro, o que era por si estranho. E ele jurava para si mesmo que aquele veículo não tinha motorista. Depois de uma longa espera, enfim, apareceu outro veículo na estrada. Era um ônibus todo iluminado por dentro e em alta velocidade. Parecia estar vazio. Parou bem ao seu lado e abriu a porta de trás. O motor roncava e, além disso, uma música tocava vinda da frente de onde ficava o motorista. Exausto, ele subiu. Quando pegou na barra de ferro do teto, ao andar lá dentro, o ônibus deu sinal de partida. E ele viu que não existia motorista. Apavorou-se. Foi nesse instante que o motor do ônibus roncou mais alto em meio ao seu grito de horror. O dia vinha amanhecendo. Ele estava então no meio da estrada, com as mãos para cima, tremendo, e o ônibus tinha desaparecido. Fim da história. Vocês acabaram de ouvir um conto de assombração, e é sobre isso que nós falaremos hoje na nossa aula de português. Agora vamos lá na televisão da Prof para vocês ouvirem a explicação. Hoje é segunda-feira e nós vamos começar o livro do quarto bimestre de português. Não só de português, né? Durante a semana nós vamos começar todos os livros do quarto bimestre. Gente, eu estou tão orgulhosa de vocês, porque vocês estão já com o pezinho lá no quarto ano. Já pararam para pensar nisso? Vocês estão crescendo, se desenvolvendo e aprendendo muitas coisas novas. Pegue o seu livro de português e vem pra aula com a prof. E aí, meus amores, gostaram da história? Não ficaram com medo não, né?
A prof quis fazer um suspense assim no escuro pra dar um clima. E porque o escuro tinha tudo a ver com a história de hoje. E na unidade 7 do livro de português, nós vamos estudar um pouquinho sobre os contos de assombração. E esses contos de assombração, eles narram histórias que trazem sentimentos desconhecidos. E muitas vezes explora o medo das pessoas. Muito diferente dos contos de fadas, como nós estávamos estudando lá no segundo bimestre. E esse clima de mistério, terror, ele é criado por alguns elementos. Vamos ver quais são os elementos que são fundamentais para que um conto seja de assombração. O primeiro elemento é o tempo. Normalmente, o tempo nessas histórias ele é indeterminado. Não se sabe exatamente quando foi a história, a que horas está se passando a história, e normalmente essas histórias acontecem de noite. O segundo elemento é o espaço. Normalmente, o cenário onde acontecem esses contos são lugares abandonados, escuros, assombrados ou cemitérios. Então, o espaço onde esses contos de assombração acontecem normalmente também são escuros. E o terceiro elemento desses contos são os personagens, ou o mistério que envolve essa história. Há sempre objetos ou seres misteriosos, assombrados, acontecimentos sobrenaturais. E a junção desses três elementos é o que faz com que os contos de assombração tenham esse clima de mistério e terror. Agora, meus amores, vocês vão ler o texto sozinhos em voz alta, combinado? Depois vocês vão fazer as atividades da aula de hoje. Tudo isso você vai encontrar da página 8 até a página 11. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e que não tenham ficado com medo, tá bom? Tudo isso não passa de imaginação e não acontece de verdade. Eu vejo vocês na próxima aula, meus amores. Um beijo e tchau!